o defeito que fazia o tanque mais temido da Segunda Guerra parar no meio da batalha e que os alemães nunca resolveram. Imagina isso, você está dentro de 57 toneladas de aço. O canhão de 88 milímetros na sua frente consegue destruir qualquer tanque aliado a mais de 2 quilômetros de distância. A blindagem na sua volta é tão grossa que projéteis simplesmente ricocheteiam. Você está dentro da máquina de guerra mais temida do planeta, e aí no meio da batalha tudo para sem explosão, sem tiro inimigo. A transmissão travou, de novo. Isso não era exceção, era rotina. O Tiger I foi apresentado ao mundo em 1942 como a arma definitiva da Wehrmacht. E em termos de poder de fogo e proteção ele realmente era. Nenhum tanque aliado chegava perto. Os soldados soviéticos chamavam de Tiger, pronunciavam com um misto de respeito e pavor. Os americanos criaram manuais inteiros ensinando como fugir dele, porque enfrentá-lo de frente era sentença de morte. Mas havia um segredo que Berlim preferia não divulgar. Esse monstro quebrava com uma frequência vergonhosa. O problema estava no coração da máquina. A transmissão semiautomática Maybach-Ovar, com suas 8 marchas, tinha sido projetada originalmente para um veículo de 35 toneladas. O Tiger pesava 57. Desde o primeiro protótipo, os engenheiros da Henschel sabiam que estavam empurrando o sistema além do limite. Mas a pressão de Hitler por um tanque superior era enorme, o prazo era impossível e a decisão foi lançar o veículo assim mesmo com o defeito embutido de fábrica. Cada curva apertada era um teste de resistência que o sistema frequentemente perdia. O torque gerado nas manobras destruía os discos de fricção internos. E, no fronte oriental, onde as estradas eram lamaçais e os ângulos de manobra eram constantes, esse problema se multiplicava. Os registros da época mostram que a vida útil média da transmissão, em condições reais de combate, era de menos de 100 km. Pense nisso, 100 km, a distância de São Paulo a Campinas. E o tanque estava no limite. A situação ficou tão crítica que a Henschel desenvolveu um protocolo oficial. Antes de qualquer manobra de combate, o motorista precisava aquecer a transmissão por no mínimo 15 minutos com o motor em marcha lenta. 15 minutos parado, em campo aberto, esperando a temperatura estabilizar enquanto o inimigo avançava. Os motoristas eram treinados para decorar esse ritual como se fosse uma oração, e muitos relataram que mesmo seguindo o protocolo à risca, a transmissão travava assim mesmo. Mas o problema não parava na locomoção. Havia algo ainda mais grave, e é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. O sistema de rotação da torre do Tiger era hidráulico, o que era considerado tecnologia avançada para a época. A torre girava de forma suave e precisa, permitindo que o artilheiro mirasse com velocidade. O problema é que esse sistema hidráulico dependia diretamente da rotação do motor para funcionar. Se o motor estava sobrecarregado com problemas de transmissão e perdia a rotação, a pressão hidráulica caía e a torre simplesmente parava de girar. Um Tiger com a torre travada, com um canhão de 88 milímetros que não conseguia apontar para o inimigo, não era mais um tanque, era um bunker de aço no meio do campo. Imóvel, visível, vulnerável. O artilheiro tinha que sair da escotilha, empurrar a torre manualmente e torcer para que o motor se recuperasse rápido o suficiente. Em combate, isso era quase uma sentença de morte. Na Batalha de Kursk, em julho de 1943, esse problema ganhou proporções históricas. Os alemães enviaram mais de 100 Tigers para aquela ofensiva, a maior batalha de tanques da história. E os números que os próprios relatórios alemães registraram são chocantes. Mais Tigers foram perdidos por falha mecânica do que por fogo inimigo. Os soviéticos tinham seus próprios problemas com o T-34, mas o T-34 pelo menos chegava até a linha de frente. Os Tigers muitas vezes quebravam durante o avanço, antes mesmo do primeiro contato com o inimigo. As equipes de manutenção trabalhavam dia e noite tentando consertar máquinas que simplesmente não foram projetadas para aquela demanda. O que é mais assustador é que os alemães sabiam de tudo isso em tempo real. Os relatórios da Panzertruppe de 1943 documentavam cada falha com uma precisão cirúrgica. Engenheiros da Henschel
faziam visitas ao fronte para coletar dados. Os motoristas preenchiam formulários detalhados sobre cada pane. O problema estava mapeado, catalogado, compreendido. E mesmo assim, a produção continuou, porque parar para redesenhar a transmissão levaria meses que a Alemanha não tinha. A decisão foi produzir mais Tigers com o mesmo defeito e torcer para que a superioridade de fogo compensasse a falta de confiabilidade. Não compensou. E quando os alemães tentaram corrigir isso com o Tiger II, o King Tiger, cometeram exatamente o mesmo erro, só que em escala maior. O King Tiger pesava 70 toneladas. 70. A mesma família de transmissão Maybach, levemente melhorada, mas fundamentalmente igual, agora tinha que mover um veículo 13 toneladas mais pesado. O resultado foi previsível para qualquer engenheiro e desastroso para qualquer soldado que dependesse daquela máquina. Em longas marchas, a transmissão do King Tiger simplesmente se recusava a funcionar. Há registros de colunas inteiras de King Tigers abandonadas às margens de estradas na França e na Bélgica em 1944, não destruídas pelos aliados, mas quebradas por elas mesmas. O tanque mais poderoso que os alemães já construíram muitas vezes não chegava nem à batalha. Existe uma ironia cruel em tudo isso. A Alemanha nazista investiu recursos enormes, talento de engenharia extraordinário e propaganda massiva no Tiger. A imagem do tanque era uma arma psicológica por si só. Aliados relatavam pânico generalizado só de ouvir que havia Tigers na área. Mas por trás dessa imagem de invencibilidade, havia uma máquina que dependia de condições quase perfeitas para funcionar, e a guerra raramente oferece condições perfeitas. Os soviéticos, por outro lado, fizeram uma escolha diferente. O 34 era mais simples, mais barato, mais confiável. Quebrava também, mas era mais fácil de consertar, mais fácil de produzir e chegava à batalha. Enquanto os alemães construíam 1.347 Tigers ao longo de toda a guerra, os soviéticos produziram mais de 57.034. Quantidade tem uma qualidade própria e confiabilidade tem um valor que nenhuma especificação técnica consegue substituir. A pergunta que os historiadores militares debatem até hoje é simples e impossível ao mesmo tempo. E se os alemães tivessem construído um tanque mais simples? Um veículo de 40 toneladas, com uma transmissão robusta, confiável, fácil de manter, com os recursos gastos em Tigers, poderiam ter produzido 3 vezes mais tanques que realmente chegassem ao campo de batalha intactos. O rumo da guerra teria sido diferente? Agora me conta, você acha que um projeto melhor de transmissão teria mesmo mudado o resultado da guerra? Ou os aliados eram fortes demais, independente de qualquer coisa? Deixa nos comentários, porque tem uma resposta que a maioria das pessoas não espera e eu leio e respondo todo mundo.